Fala, galerinha internauta, sejam bem-vindos a mais um Polêmica, onde a gente debate os assuntos controversos do mundo do futebol. Então vamos desde já convidando você a se inscrever no nosso canal, a também deixar o seu like e ativar as notificações assim que sair um vídeo novo no Que Beleza TV. Você já fica por dentro, acessa, assiste, comenta e também compartilhe. Valeu mesmo pela moral que você vem dando aqui ao canal Que Beleza TV. E hoje vamos começar falando sobre a situação do Fluminense dentro do Campeonato Brasileiro. O tricolor carioca vem despencando a cada rodada, há 5 jogos sem saber o que é vencer e agora está muito próximo à zona de rebaixamento numa parte do campeonato em que é muito complicado, que é o último terço, onde os times que estão desesperados começam a buscar a vitória com maior veemência e também os times que estão lá em cima buscam as vitórias por conta da disputa do título da competição. É um momento do campeonato muito difícil, onde o Fluminense tem que estar alerta, tem que estar atento a tudo que acontece. Na minha opinião, o técnico Abel Braga não tem culpa nenhuma do que vem acontecendo com o tricolor carioca, e realmente as coisas vão ficando difíceis dessa forma. O Fluminense, que ao longo da temporada teve algumas baixas, a começar pelo Campeonato Carioca, a contusão grave do Gustavo Scarpa, um dos principais nomes do time. Depois o Sornoso assumiu a responsabilidade de armar a equipe, também teve um problema físico, ficou afastado por muito tempo, agora que vem retornando para disputar as partidas, e eu vejo que o Fluminense, principalmente por parte de sua diretoria para esta temporada de 2017, faltou planejamento. Essa é a palavra, galera, planejamento. Com a ausência dos principais jogadores, o técnico Abel Braga teve que recorrer à base, e são jogadores ainda inexperientes, apesar da categoria e de tudo de bom que a base do Fluminense sempre proporciona, e a gente sempre elogia o trabalho de base feito em Xerém, mas a garotada, né, com o futebol brasileiro na disputa que vem tendo, realmente acaba ficando sobrecarregada. Tanto que você pode perceber, torcedor do Fluminense, que em determinados momentos, em alguns jogos, quando o Fluminense sofre um gol, parece que o time dá um baque, é um balde de água fria. A garotada ainda não tem a frieza de saber que, por exemplo, sofrer um gol no início de uma partida pode ser revertido durante o jogo. Alguns garotos até apareceram bem e diminuíram a sua capacidade técnica no decorrer. Teve uma queda de rendimento. O Wendel é um exemplo disso. Surgiu bem no Campeonato Carioca, escolhido como a revelação do campeonato, mas no decorrer do Campeonato Brasileiro, assim que surgiu uma proposta vinda do exterior nessa janela de transferência, aí o futebol do Wendel começou a minguar. A diretoria e a comissão técnica do Fluminense percebeu isso, conversou com o atleta e vem conversando frequentemente. O técnico Abel Braga vem sendo muito claro nisso, e o futebol do Wendel realmente acabou sumindo. Não se sabe se por questões psicológicas ou até mesmo por ansiedade. Enfim, são garotos e a gente não pode jogar toda a responsabilidade do Fluminense apenas em cima dos garotos. Outra questão também que chamou muita atenção nesta temporada foi a negociação do atacante Richarlison com o futebol europeu. Primeiro, teve a proposta tentadora do Palmeiras aqui no Brasil, balançou com o jogador, mas depois ele acabou se transferindo para o Watford, na Inglaterra. E o que aconteceu com ele? O que foi feito com o dinheiro conquistado na venda do atacante Richarlison? 2 contratações apenas. 2 contratações de uma promessa, que é o atacante Robinho, e de contrapeso veio o Richard volante. A galera participando com a gente, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Adriano Roxon. Alô Fortaleza, terra boa. Obrigado mesmo pela sua participação, meu amigo. Deixa eu ler aqui a sua pergunta. No Fluminense, tá na cara que o Abel Braga não tem culpa, pois o tricolor sem bala na agulha para grandes investimentos fez um time e tem um elenco modesto. Tinha tudo para dar errado e ainda perdeu algum dos poucos atletas de qualidade na sequência da temporada e teve que apelar para os garotos da base. É mais ou menos o que eu vinha falando aqui durante o nosso comentário. Um fardo muito pesado para quem está começando e mal acompanhado. Não tem técnico bom
para elenco limitado? Aí é uma reflexão que a gente tem que fazer, né, Adriano? Será que não existe técnico bom para elenco limitado? Realmente, se você tem um material humano que é reduzido na sua qualidade técnica, tem que haver superação. Aí eu pergunto, ano passado, mais ou menos nessa mesma etapa do Campeonato Brasileiro, o Botafogo passava por uma situação um tanto quanto semelhante. O Botafogo ainda estava um pouquinho acima na tabela de classificação. Daí o Jair Ventura emplacou 4 resultados positivos, no que culminou na classificação para a pré-Libertadores da América, e dali o Botafogo foi de etapa em etapa, subindo o degrau, conquistando a confiança do torcedor, chegando até a fase de quartas de final da Libertadores da América. Por que eu fiz esse paralelo? O elenco do Botafogo é limitado, não só na qualidade, como também na quantidade. O mesmo vem acontecendo com o time do Fluminense. Aí eu pergunto para você, tricolor, não será o momento dos jogadores do Fluminense, o grupo de jogadores, se fecharem com o técnico e buscarem resultados melhores dentro de campo? Fica aí o meu questionamento, mas é uma coisa, o Adriano Roxon, que a gente realmente tem que pensar. Se o técnico ele só consegue desenvolver bom trabalho se tiver uma boa equipe. E já que estamos falando em queda de rendimento, vamos passar para o Flamengo, né? O rubro-negro carioca, que nessa última rodada acabou perdendo para a Ponte Preta fora de casa, com um elenco recheado de estrelas, foi ao mercado, fez investimentos, trouxe jogadores importantes no cenário do futebol brasileiro, como o meia atacante Everton Ribeiro. Na temporada passada já havia feito um investimento em Diego. No início do ano trouxe o Dario Conca, que até agora não apareceu no time do Flamengo. Houve a mudança de treinadores, mas parece que o futebol foi esquecido por essa rapaziada rubro-negro. O que vem acontecendo com o Flamengo? Desde a chegada do técnico Rueda, eu tô vendo que o colombiano ainda não achou o melhor perfil de jogo para o time do Flamengo. Ele ainda tem dúvidas em algumas peças que vem utilizando, principalmente no setor de meio campo, e ele ainda não tem um time definido. Hoje, você, torcedor rubro-negro, me pergunta qual o time titular do Flamengo? Se você tiver a resposta, deixe aí o seu comentário aqui embaixo, porque até hoje eu pelo menos não vi no trabalho do técnico Reinaldo Rueda uma ascensão técnica desse time do Flamengo. Ainda não vi. Eu, particularmente, era um dos poucos que defendia o trabalho de Zé Ricardo no Flamengo. Apesar de boa parte da opinião pública ir contra, e principalmente também de alguns torcedores do Flamengo não terem mais paciência em ver o time do Flamengo jogando sem vontade, sem tesão, sem disposição. E esse time do Flamengo não faz isso. Tem peças de reposição, ao contrário do que vem acontecendo com a temporada do Fluminense. Houve um planejamento já visando a longa temporada e as várias disputas de torneios. Você vê, por exemplo, o torcedor rubro-negro no Flamengo, a vontade de vencer, a vontade de conquistar 3 pontos? Por que desde a época do Zé Ricardo, o time do Flamengo é uma equipe que pouco finaliza a meta do adversário? Valoriza a posse de bola, essa é a sua grande característica. Na época do Zé Ricardo ainda tinha um conjunto como uma das grandes forças, as linhas bem definidas e bem reduzidas. Com o técnico Reinaldo Rueda a gente não vê esse tipo de trabalho. E você, torcedor do Mengão, tá bolado com o Flamengo? Tá gostando do trabalho do Reinaldo Rueda? Deu certo essa mudança do Zé Ricardo pro Reinaldo Rueda? Quem participa com a gente aqui através dos nossos comentários falando sobre a equipe do Flamengo é a Vanessa Apolônio. Ela bota assim o seguinte comentário: bom, há pouco tempo atrás, o time do Flamengo viveu uma pressão enorme da imprensa, dos torcedores em cima do técnico Zé Ricardo hoje no Vasco da Gama, devido ao mau rendimento do time, que pelos números ele foi muito bem e que estava em queda. Veja o seguinte: tudo bem que ele não tem muito tempo no time, se referindo ao técnico Reinaldo Rueda. Mas hoje o time do Flamengo está numa queda bem maior. Um time apático, sem nenhum tipo de entrosamento, errando em fundamentos básicos no futebol. Agora eu pergunto, se fosse um tempo atrás, essa pressão de fora Rueda já não estaria na boca do povo? 2 pesos e 2 medidas? Dê sua opinião, por favor. Olha, Vanessa,
Eu concordo com você pela forma com que você vem pensando. Tinha realmente essa pressão muito grande por conta da queda de rendimento sobre o técnico Zé Ricardo. Aumentou-se o discurso do fora Zé. O fora Zé principalmente ficou insustentável naquela derrota sobre a equipe do Vitória, jogando dentro de casa. E daí o Zé Ricardo era muito criticado, era alvo realmente de críticas pesadas por conta dessa situação. O Flamengo caiu muito de rendimento com o técnico Reinaldo Rueda. É perceptível que o Flamengo não é mais aquele time que era com o Zé Ricardo, que pelo menos conquistava pontos, chegava numa fase de disputa, de competição, com adversários temendo o Flamengo. Isso não acontece mais. Estamos às vésperas do duelo pelas quartas de final na Sul-Americana, onde Fluminense e Flamengo vão se enfrentar, e você vai ver que o técnico Abel Braga, o time do Fluminense como um todo, vai encarar o Flamengo de igual para igual, sem temer qualquer tipo de resultado adverso. Por quê? Porque enxerga no adversário um time totalmente desentrosado, um time desarmado. E com certeza é que existe uma paciência com o Reinaldo Rueda, paciência essa que não existia com o técnico Zé Ricardo. A paciência com o Zé Ricardo já havia esgotado há muito tempo. E essa paciência com o Rueda ainda existe. Eu só não sei até quando. Porque até agora ele não conseguiu montar um time do Flamengo. E eu faço a pergunta para você, internauta. Qual é o time titular do Flamengo? Qual é a armação tática que vem jogando o Flamengo atualmente? Respondido, Vanessa? Obrigado mesmo pela sua participação. Continue sempre ligado aqui com a gente. Mais uma vez, agradecendo a sua participação, os seus comentários, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe ativo o sininho das notificações, assim que pintar uma coisa nova no Que Beleza TV, você já fica por dentro, assiste, comenta e compartilha. Mais uma vez, agradeço mesmo a sua participação e amanhã tem mais polêmica aqui no canal Que Beleza TV. Valeu, galera!